de Deus está em 1 Coríntios. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 12. Se você encontrou, fique de pé, por favor. Vamos juntos ler. Graças a Deus. Até o versículo 27. Do versículo 12 ao versículo 27. Diz assim a palavra: Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só corpo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar à mão: não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés: não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial, todavia Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual decisão uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. E pedimos a Ti que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações, que a Tua palavra seja liberada com graça neste lugar, Pai. Que de uma forma especial o Senhor fale conosco e que nós possamos ser abençoados por esta verdade, por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Eu estou com a minha Bíblia King James. Eu gosto muito da tradução dela. E eu separei aqui uma mensagem de rodapé desta Bíblia para você. Eu queria ler. Diz assim, ó: a igreja em Corinto apresentava muitas deformações doutrinárias. Uma delas era exigir que todas as pessoas tivessem o dom de línguas. Com isso, muitos cristãos sinceros estavam se sentindo inferiorizados perante seus irmãos. Paulo orienta especialmente os líderes da igreja a ter uma vida correta sobre a diversidade
e os benefícios do exercício de todos os dons na igreja, porquanto essa é a vontade soberana de Deus para o funcionamento do corpo de Cristo. Gostei muito dessa mensagem de rodapé, porque este capítulo de 1 Coríntios 12, ele nos fala sobre os dons espirituais. Paulo vem ensinando os crentes de Corinto a respeito dos dons espirituais, porque era uma igreja que estava se movendo pelos dons. Não havia igreja mais avivada pelos dons espirituais do que a igreja de Corinto, mas era uma igreja que, mesmo movida pelos dons, era uma igreja que estava vivendo meninices, era uma igreja que tinha algumas interpretações errôneas a respeito da palavra de Deus, estavam vivendo algumas coisas que não era a Bíblia, algumas coisas que não era da palavra de Deus, e uma delas era a respeito dos dons espirituais, porque os nossos irmãos de Corinto, eles julgavam que o melhor dos dons era o dom de línguas, e eles entendiam que todos os cristãos tinham que ter o dom de língua, e eles forçavam que todos buscassem este dom. E se nós olharmos para o nosso tempo, eu já sou cristão há mais de 30 anos, não vou falar quantos anos, mas há mais de 30 anos, e quando eu era adolescente, a nossa igreja, sempre na semana da ceia, nós tínhamos o culto de vigília. O nosso culto de vigília começava às 11 da noite, terminava entre 5 e 6 da manhã, e era o tempo todo buscando a Deus, oração, palavra, adoração. Nós tínhamos um intervalo no meio para um café, um chá, uma bolacha, depois começávamos o segundo período, mais um tempo de oração, um tempo de palavra, um tempo de busca. E nós, os jovens, ficávamos na expectativa do final da vigília, porque no final da vigília o pastor chamava aqueles irmãos, ele falava assim: todos aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo, venham aqui na frente, que nós vamos orar para que vocês recebam o Espírito Santo e sejam batizados no Espírito Santo. E naquele tempo, a interpretação que nós tínhamos, que a única evidência para o batismo no Espírito Santo era o falar em línguas estranhas. Então quem não falava em línguas ainda não era batizado no Espírito Santo. Se usava o termo que nós éramos cheios do Espírito Santo, mas nós não éramos batizados no Espírito Santo. Então era uma ignorância que havia naquele tempo, né? E graças a Deus, com os ensinamentos bíblicos, isso foi corrigido, biblicamente falando. Então nós íamos para frente, e nós íamos com aquela fé, com aquela vontade, com aquela sede. E o pastor falava: agora vocês começam a glorificar a Deus, comece a dar glória a Deus, comece a buscar o Senhor, desliga a tua mente da terra, põe a tua mente no céu e começa a buscar que vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E algumas daquelas pessoas começavam a falar em línguas, nunca tinham falado em línguas, começavam a falar em línguas, e o pastor separava: esses aqui foram batizados. E quando encerrava, algumas pessoas voltavam para casa triste. E eu era uma delas. E eu fui em várias vigílias com esse intuito de ser batizado com o Espírito Santo. Eu ia lá, eu voltava para casa rouco, tanto da glória a Deus. Era glória, 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 e nada de receber o batismo no Espírito Santo. E um dia eu estava no culto, eu falei: eu vou na vigília porque eu gosto de buscar, eu gosto de adorar, eu gosto de estar com os irmãos, mas eu não fui preocupado em ir na frente e buscar esse batismo. E eu lembro que quando estava terminando, o pastor fez a mesma coisa, chamou aqueles irmãos, foram todos para frente, e eu fiquei no meu banquinho, dobrei os meus joelhos, e ali eu comecei a orar, comecei a falar com Deus, glorificar o Senhor, e ele veio, colocou as mãos sobre a minha cabeça, ele orou por mim, e eu senti um queimar de Deus na minha vida tão forte ali, e eu comecei a chorar, e sentindo uma alegria do Espírito Santo tão grande dentro de mim. E depois eu cheguei em casa e comecei a conversar com Deus, e lendo a Bíblia, o Senhor falou comigo, que naquele momento eu fui cheio do Espírito Santo. Porque na verdade, irmãos, quando você entrega a tua vida para Jesus, você reconhece o Senhor como Salvador, você rompe com o pecado, você passa a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você passa a ser cheio do Espírito Santo de Deus, e esse é o verdadeiro batismo no Espírito Santo.
algo que eu não sabia, algo que eu não entendia e passei a entender. Mas irmãos, com a revelação da palavra, também vem alguns problemas, que algumas pessoas ou alguns pastores acabam impedindo ou inibindo esta busca. Porque mesmo que eu entenda que ser batizado com o Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo, isso não quer dizer que eu não tenho que buscar os dons espirituais. Porque os dons espirituais eu tenho que buscar. Porque ser batizado com o Espírito Santo não tem nada a ver com os dons espirituais. Os dons espirituais têm que ser buscados. E a Bíblia diz: buscai com zelo os melhores dons. Então eu tenho que buscar os dons espirituais. Porque quem é batizado com o Espírito Santo? Aquele que entregou a vida com Jesus, aquele que rompeu com o pecado, aquele que tem uma vida santificada com Deus, aquele que vive uma vida santa no Senhor. Esse tempo atrás, eu e meu filho Natan, a gente foi visitar uma senhorinha de 80 e poucos anos, né, Natan? E sabe que gente velha gosta de contar história. E ela começou a contar a história de quando ela conheceu Jesus. Ela disse que quem pregou para ela foi a irmã dela. E a irmã dela era uma evangelista. Ganhava muitas almas para Jesus lá, acho que em Vera Cruz, a cidade. E ela disse que muitas pregações da irmã dela, muita gente se converteu. Ela foi uma dessas pessoas que se converteu. E ela disse assim: a única tristeza que a minha irmã morreu foi que ela pregou o evangelho para mim, eu fui batizada com o Espírito Santo, e ela faleceu sem ser batizada com o Espírito Santo. E essa foi a tristeza que a minha irmã levou para a cova. Eu falei: não, a sua irmã não levou essa tristeza, porque ela foi sim batizada com o Espírito Santo, porque ela tinha os dons espirituais, ela era uma mulher piedosa, era uma mulher que tinha a presença de Deus. Então ela foi batizada com o Espírito Santo. Ela não recebeu o dom de línguas, mas ela foi batizada com o Espírito Santo. Por que eu estou dando essa introdução? Porque a igreja estava andando por um lado que somente um dom era necessário. E aí Paulo vem falando sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, e falando sobre os membros deste corpo, e que todos os membros são necessários, não importa o que este membro faz. Eu tenho certeza, irmãos, que algumas pessoas, até que estão aqui, julgam que aqueles que pregam são mais importantes que você que não prega. Ai, mas ele conhece muito a Bíblia, ele está muito mais perto de Deus do que eu. E muitas vezes não está. Às vezes você está mais perto de Deus do que ele. Porque quando nós achamos que porque o outro prega, porque o outro canta, porque o outro evangeliza, ele é mais importante que eu, não. Este texto fala que existem vários membros e todos os membros são importantes porque eles fazem parte de um único corpo. Então não existe, o pastor é mais importante que a Helena que está na porta. Não. A Helena é tão importante para Jesus quanto eu. A Isadora é tão importante para Jesus quanto eu, mas ela é uma criança. Mas a importância que Deus dá para ela, dá para mim. Porque nós somos iguais diante de Deus. E eu quero falar um pouquinho sobre este texto, falando sobre esta unidade do corpo. Porque a igreja, ela tem algumas comparações que a Bíblia fala a respeito da igreja. A igreja ela é comparada à família, ela é comparada a um exército, ela é comparada a um templo, ela é comparada à noiva. Mas Paulo, ele gostava mais de comparar a igreja ao corpo de Cristo. E ele traz aqui neste texto algumas verdades sobre o corpo que nós precisamos entender. E eu quero trazer essa mensagem em algumas verdades, talvez em 3 verdades, se o tempo me permitir. A primeira verdade que o texto nos apresenta é a unidade do corpo de Cristo. Nós vemos o versículo 12 e o versículo 13, dizendo: portanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo, pois todos fomos batizados por um só Espírito, assim, a fim de sermos um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livres, e todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então não importa se é grego, não importa
credo, não importa a raça, somos parte do corpo. Existe um único corpo, o corpo de Cristo, e nós fazemos parte deste corpo. Em Filipenses 2, versículo 1 e versículo 2, vai nos dar uma ideia a respeito desta unidade. Vamos ler. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenha o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Unidade não tem nada a ver com união. Irmãos, nós estamos unidos aqui, ó. Há uma união. Por que há uma união? Porque nós estamos juntos no mesmo espaço. Mas será que há uma unidade? Será que o que eu penso de evangelho, a Neia pensa de evangelho? Será o que o Diego pensa de evangelho, o João pensa de evangelho? Ou cada um puxa para um lado? Um acredita que é assim, outro acredita que é assado. Então, a unidade é ter o mesmo pensamento, é ter o mesmo amor, é a unidade de propósito, ter o mesmo propósito. Então, unidade e união não tem nada a ver, porque podemos estar unidos, mas não ter unidade. É o que acontece muitas vezes com alguns casais. Estão juntos lá na mesma casa, mas um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito, e não há unidade dentro do casamento. Então unidade também está relacionada à aliança. Então nós temos que ter o mesmo pensamento, o mesmo propósito, o mesmo amor, que é o que está escrito neste texto, né? Para que tenham o mesmo modo de pensar. Então o pensamento tem que ser o mesmo. Então a igreja tem que ter o mesmo pensamento, tendo o mesmo amor, o amor às vidas, o amor ao próximo. Nós temos que amar as pessoas. Às vezes vem um bêbado, ele está fedendo a pinga, ou além de bêbado, ele é um andarilho, há muito tempo não toma banho, e você passa de largo. Você não prega, você não, fica lá, sai de perto de mim. Onde está o amor? Nós temos que ter o mesmo amor. E que amor é este? O amor que Cristo teve por nós. E qual foi o amor? O amor incondicional, o amor ágape. É este amor que a igreja precisa ter. Amar as vidas, amar as pessoas que estão aí fora. Mas o que acontece muitas vezes é que nós estamos tão preocupados com as nossas vidas, estamos preocupados com as nossas demandas financeiras, com as nossas dívidas, com as nossas contas, com os nossos sonhos, com os nossos projetos, e nós não conseguimos amar como Jesus amou, nós não conseguimos pensar como Cristo pensou. E este amor que nós temos que ter, é este mesmo pensamento que Cristo teve, nós também precisamos ter este mesmo pensamento. O texto ainda fala que temos que ter o mesmo ânimo. Aí um está desanimado, outro está eufórico, outro está ameno. Nós temos que ter o mesmo ânimo, o mesmo propósito de viver a palavra, de pregar o evangelho, de estar em unidade para o crescimento do reino de Deus. Temos que ter o mesmo ânimo, temos que ter o mesmo amor, se preocupar com as pessoas como Cristo se preocupou. Isso muitas vezes não acontece, e nós precisamos fazer isto acontecer, pensando a mesma coisa, tendo o mesmo pensamento. É isto que a igreja precisa viver, caminhar por estes princípios, por esta verdade que o Senhor nos ensina. Então, a principal característica é esta unidade, a unidade que o corpo de Cristo precisa ter. Em Evangelho de João, capítulo 17, versículo 11: agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Então olha a oração de Jesus. Jesus ora ao Pai,
pedindo para que o Pai faça com que nós sejamos um com Cristo, assim como Cristo é um com o Pai. E o propósito de Cristo é que eu seja um com você. E Ele mesmo nos deu esta dica, que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, e amar a Ele acima de todas as coisas. Então, este amor a Deus, este amor às pessoas, é aquilo que Cristo fez, e nós precisamos replicá-lo, para glorificar a Cristo, para exaltar o seu nome, e viver debaixo da sua palavra, da sua verdade. Então é debaixo desta unidade espiritual, que a igreja do Senhor precisa viver, precisa estabelecer. Nós vemos ainda que o corpo de Cristo, ele precisa viver debaixo desta unidade. E quando fala do corpo, nós falamos de membros distintos. Onde está a minha mão? Aqui. Onde está o meu pé? Lá embaixo. Estão distantes um do outro. Mas como que eu posso dizer que a minha mão está unida ao meu pé, se eles estão longe um dos outros? O meu corpo, a minha mão, é ligada com o meu pé, pelo sangue que corre nas minhas veias. Então a ligação da minha mão com o meu pé, o sangue que passa, ele traz esta unidade, ele vai e volta. Então ele une o meu corpo, une o meu fígado com o meu baço, une o baço com o meu coração, porque o mesmo sangue que passa no meu corpo, ele passa por todos os membros, unindo os membros do corpo. E foi isso que Cristo fez na cruz, quando ele morreu, e ele derramou o teu sangue, o sangue de Cristo verteu, para que a igreja do Senhor vivesse em unidade, para que nós deixássemos de ser escravo do pecado, para que nós deixássemos de estar perdido, para que pudéssemos então ser achados e viver uma vida em Cristo em unidade como igreja, como corpo de Cristo. Foi isso que Cristo estabeleceu quando ele morreu. E o sangue de Jesus Cristo já nos purifica de todo pecado, e o sangue do Senhor nos liga, porque estamos ligados pelo mesmo sangue. O sangue que verteu por mim, verteu por você. O amor que ele deu na cruz pela minha vida, ele deu pela sua vida também, pelo corpo dele, pelo corpo de Cristo. E nós precisamos entender que fazemos parte deste corpo, e este fator é muito importante. O segundo fator que nos liga é o Espírito. Porque o Espírito, o nosso Espírito, ele se move por todo o nosso corpo. Se o Espírito sai do corpo, todos os membros não têm sentido. Lembra da visão do vale de ossos secos? Quando Deus falou para Ezequiel: profetiza estes ossos. Ele profetizou, os ossos se juntaram. Ele profetizou e a carne, veio tendões, veio carne, veio nervo, e se tornou um exército grande, mas não tinha vida ainda. E Deus disse para Ezequiel: profetiza o Espírito, a Ruach, sopro de Deus. E quando ele profetizou, veio aquele vento, e aquele corpo de homens mortos passaram a ter vida, porque onde há o Espírito há vida. Onde entra o Espírito Santo, entra a vida que nos transforma, que nos resgata. Nós vemos aqui no versículo 13: pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Então o mesmo Espírito, ele nos batizou, ele nos encheu, ele nos traz a vida que nós não tínhamos. Como diz Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas ele nos deu vida, ele soprou a vida. E quando a vida de Deus soprou, nós que estávamos mortos no pecado, passamos a ter a vida de Deus dentro de nós. Você consegue entender o que é isso, querido? Você estava morto, você estava morto no seu pecado, você estava cego no seu pecado, você fazia as coisas quando você estava no pecado, que você achava que era descolado, que era legal, mas quando Deus te deu vida, e você hoje tem a vida de Deus, você sabe que tudo aquilo que você fez lá no teu pecado não era bom, não trouxe nenhum resultado, não trouxe nenhum benefício para você.
Mas quando você entende que você estava morto, mas Cristo soprou vida sobre você. E esta vida que veio sobre você, ela abriu os teus olhos espirituais, ela abriu tua mente espiritual, e hoje você tem a vida de Deus, e com a vida de Deus, você vive o plano que Ele tem para você. Porque você não está mais morto, você não é mais movido pelo pecado, você não é mais manipulado por Satanás, você é movido pelo sopro de Deus, pelo Espírito de Deus que está em você, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Então nós temos essas duas coisas importantes, o sangue, porque ninguém pode fazer parte da igreja a não ser por meio da expiação de Jesus. Ele deu o sangue dele, e é por causa do sangue dele na cruz que nós somos salvos. E ele soprou a vida em nós, e é por causa do Espírito Santo, o sopro de Deus, que nós temos vida em Cristo, temos vida em Deus, esta graça, esta presença. Em segundo lugar, nós vemos a diversidade do corpo, porque o texto diz que é um só corpo, mas tem muitos membros, e estes muitos membros constituem um único corpo. Eu quero hoje trazer esta palavra para você entender, querido, que mesmo que você está aí, você vem no culto domingo, você participa do culto, você volta para casa, você se sente tão inferior, porque você mal sabe ler o português, inclusive a Bíblia você não sabe ler, você não entende a palavra, então você vem, você entrega a sua oferta, você canta canções, mas você se julga inferior, você acha que você não tem o valor, mas você tem valor sim, você é valoroso para Cristo. Como diz a canção, quero que valorize o que você tem. Você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Essa é a verdade, irmãos. Você tem um valor. Não importa quem você seja, você tem um valor especial para Deus. E você não tem ideia do grande amor de Deus por tua vida. Quando você está dormindo, irmãos, tem pessoas que não sabem que teve momentos que você dormiu e Deus te livrou do infarto. Você acordou com a dor no peito, mas quando você ia infartar, Deus estava lá. Ele disse: infarto, pode sair daí, não é tempo de meu servo morrer. Quantas vezes você foi atravessar uma rua e você ficou travado e o carro passou, e você não entendeu nada, Deus te livrou da morte. Quantas coisas aconteceu e houve livramento, sabe por quê? Porque há um amor de Deus por você, porque você tem um valor, você é importante para o reino, você é importante para Deus, e Deus te ama, e Deus está olhando para você, e Ele quer usar a sua vida para um propósito maior do que você não entende, você não imagina, mas Deus tem propósito maior com a tua vida, e através da sua vida, e nós temos que entender isso, porque somos importantes para o reino. A diversidade do corpo. Embora sendo um possua muitos membros,
O versículo 14, porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. E todos os membros, ele tem o seu valor dentro do corpo. Tem valor. E você precisa entender isso. Eu estava falando do sangue. Se você amarrar um nylon no seu dedo, apertar, vai chegar uma hora que seu dedo vai ficar branco. E se você não tirar, você vai perder o seu dedo. Porque se parar de correr o sangue em qualquer parte do seu corpo, aquela parte vai roxear, vai ficar pálida e você vai perder aquela parte do seu corpo. Porque você precisa do sangue. Sem o sangue você não vive. E o sangue precisa verter sobre o seu corpo, todas as partes do corpo precisam do sangue para viver. E nós precisamos entender a importância do corpo. O corpo precisa de diversas funções dos membros para sobreviver. O versículo 15 ao 19 diz: se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Já pensou você ser um olho? Já imaginou? Como é que chama aquele desenho lá? Que tem aqueles bichos lá, Monstros S.A., que aquele bichinho, ele é um olho. Que coisa feia aquele bichinho, né? Ele é um olho só. E ele se apaixona por uma que é um olho também. Então, já pensou se você fosse só olho? Já se você fosse nariz? Tem gente que tem um narigão assim grandão, né? Mas, já pensou se você fosse só nariz? Se você fosse só orelha? Se você fosse só pé? Já pensou? Deus, Ele é extraordinário, irmãos. O corpo é perfeito. E você vê o corpo se movendo. E todas as partes do corpo, ela tem o seu valor e uma precisa da outra. Eu gosto muito de usar um exemplo quando eu estou falando de perdão. Quando eu falo de perdão, eu uso os dentes e a língua. Se a língua morder os dentes, quem sente a dor? Quem sente a dor? A língua sente a dor? Ou o dente? Quem sente a dor? O corpo. Porque o dente e a língua fazem parte do mesmo corpo. Então se o dente faz parte do corpo, o dente também sente a dor. Então ele mordeu ele mesmo, porque ele faz parte do corpo. Então quando nós não perdoamos, nós estamos prejudicando a quem? A pessoa que eu não perdoo? Prejudicando a mim, porque eu também faço parte do corpo. Se eu não ajudo o meu irmão que precisa de ajuda, porque eu julgo que ele é preguiçoso, que ele é vagabundo, que ele não gosta de trabalhar, então eu não vou ajudar ele, eu estou prejudicando quem? O meu irmão? Prejudicando a mim, porque ele faz parte do corpo. E eu preciso ajudá-lo. Hoje você estende a mão, e amanhã você o ajuda a conseguir um emprego. Fazemos parte do corpo, e como participante do corpo nós precisamos nos ajudar, precisamos nos unir no mesmo propósito. Mas quando eu só me preocupo comigo mesmo, me preocupo só com a minha casa, me preocupo só com a minha família, eu não estou me preocupando com o corpo. Lá em casa, irmãos, eu faço de tudo para, quando eu vou conversar alguma coisa com a Érica sobre igreja, eu faço de tudo para os meninos não ouvirem, às vezes algumas coisas que a gente vai falar, que a gente entende que eles não precisam saber. Mas às vezes a gente procurando não falar algumas coisas que a gente entende que eles não precisam saber, eles se preocupam muito com a igreja. Eles se preocupam muito. E às vezes as nossas conversas é sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja. E eu vejo na fala dos meus filhos a preocupação que eles têm com vocês, com a igreja, com as pessoas que não vêm, as pessoas que às vezes estão doentes, às vezes não estão participando, às vezes eles ficam bravos quando alguém decide sair da igreja ou decide ter alguma postura longe da Bíblia. Eles ficam bravos. Por quê? Porque eles amam a igreja. Porque nós somos uma unidade. Somos uma unidade. Somos o corpo. E nós temos que ter essa preocupação uns com os outros.
Eu sempre falo aqui, às vezes, nas minhas pregações, quando você está lá comendo lá, sua carne assada, comendo a sua salada de maionese, tomando a sua Coca-Cola, você já parou para pensar se teu irmão tem pelo menos um ovo frito para comer? Um pouquinho de arroz e feijão? Um arroz com tomate? Já parou para pensar? E às vezes nós não nos preocupamos com o nosso próximo. O importante é que eu tenho, que minha família está bem, que as minhas contas estão pagas. Eu não estou dizendo que você deve tirar do teu bolso, deixar de pagar as suas contas para pagar a conta do teu irmão, mas muitas vezes de você se preocupar, de você orar e de você interceder pelo teu irmão, que às vezes está diante de uma luta, diante de uma provação, isso já traz a bênção de Deus sobre a casa dele. E essa é a oração que nós precisamos praticar, este é o princípio que nós temos que praticar, que ainda que ele não é o que eu sou no corpo, ele é tão importante quanto eu. E nós precisamos entender a importância. Então, essa é a diversidade do corpo, a importância de sermos unidos, somos um só corpo, mas muitos membros. Em terceiro lugar, a mutualidade do corpo. O seu significado vem de mútuo, recíproco. Descreve o dever que cada crente tem com o outro. Por exemplo, a Bíblia diz em João 13:34, ame uns aos outros. Então, amar uns aos outros, isso é mutualidade. Eu amo o irmão Zé me ama. Então, amar uns aos outros. Eu amo a irmã Benê ama a irmã Ângela ama a irmã Heleninha. E nós amamos uns aos outros. E que amor é este? O amor, eu te amo, mas não conta comigo não. Não, é o amor de Cristo. É o amor sacrificial. É o amor que Cristo nos ensinou lá em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Então devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, diz o texto. Então este amor é amor sacrificial, de se doar, de se dar, de se entregar, de ajudar o próximo, de se preocupar com a família do próximo. Não no sentido de se preocupar para fofocar, para falar mal, mas se preocupar para ver aquela família crescer, ser abençoada, ter unidade. Esse é o propósito de Deus. E nós precisamos viver isso, irmãos, como igreja, como corpo de Cristo. Então, acolham-se uns aos outros, Romanos 15:7. Saudai-vos uns aos outros, 2 Coríntios 13:2. Suportai-vos uns aos outros, Colossenses 3:13. Então, a Bíblia está repleta de textos que falam sobre mutualidade. Suportai-vos, amai-vos cordialmente uns aos outros. Respeitai, por aí vai. A Bíblia vai nos dando vários textos que nós precisamos olhar e viver. Então Paulo fala de 5 questões sobre a mutualidade. Ele fala do perigo do complexo de inferioridade. No versículo 15, versículo 16, ele vai dizer assim: se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Então, olha a inferioridade do pé. Eu sou pé, eu piso no chão, está sempre fedendo chulé. A mão não, lava toda hora, vai no banheiro, lava, vai comer, lava, está sempre limpinha, pega perfume, passa, a mão fica cheirosa. Eu não, sou fedido, eu não presto para nada. E quando tem os calos? E quando entra os olhos de peixe, uma encravada, que fedor, eu não presto, não valho nada. Não. O pé é tão importante, porque se a mão não tiver o pé, ela não vai para lugar nenhum. Vamos colocar que eu estou aqui, e eu quero tomar aquela água. A mão não precisa do pé, vou pegar a água. Vou pegar. Vou pensar positivo. Água, vem água, água. Não vai vir. Eu quero beber água, o que eu preciso? Que meu pé me leve até a água, para que a mão pegue a água e a boca beba. Então nós vemos a importância de todos. Então não se julgue inferior. Não tenha complexo de inferioridade. Eu não sei cantar. Quando eu começo a cantar, os irmãos já olham para mim porque sabem que estou desafinando. Você viu como eu desafinei o hino aqui? Então, irmão, não importa. Não importa. Você não sabe cantar, o irmão sabe cantar lindamente. Você não sabe cantar, mas você sabe pregar. Pastor, eu também não sei pregar.
Ah, não sabe pregar? Não. Também não sabe cantar? Não. Ah, mas você é um excelente evangelista, pastor. Eu não sei evangelizar. Não tenho um dom de evangelizar. Não sabe evangelizar? Não. Ah, mas se precisar fazer uma visita, você... Ah, eu tenho vergonha, eu não consigo visitar ninguém. Ah, não? Ah, mas e quando precisar fazer a limpeza da igreja? Ah, pastor, aí é meu chamado. Pode me chamar que eu vou. Eu fico tão feliz quando eu pego a vassoura e eu esfrego o chão e eu limpo a igreja e vejo a minha igreja limpinha. Como é que você não é importante? Só porque você não sabe pregar, você não sabe cantar, você não sabe evangelizar, você não sabe fazer visita, mas você sabe fazer alguma coisa. Agora vamos colocar se a única pessoa que saiba limpar é você, e você decide porque você é inferior, você não veio limpar, a gente chega aqui, a igreja está suja, o banheiro está sujo, e aí a gente vai sentar na cadeira, a irmã vem com a saia branca, a saia fica marrom, cada poeira da sujeira. E porque você se sentia inferior e não exerceu o seu chamado, a igreja não estava limpa. Entende, irmãos? É um exemplo simples. Quando eu era adolescente, o irmão contou um testemunho que o jovem, ele se converteu ao Senhor. Ele tinha aquela sede de Deus. Ele falou: pastor, eu gosto da palavra, eu quero ser um pregador. O pastor deu alguns comentários bíblicos, vai lá estudar a palavra. Ele começou a ler, começou a estudar e fez um esboço lindo, tal, com ponto 1, ponto 2, ponto 3, conclusão e tal. E o pastor deu a oportunidade para ele dar uma palavra. Ele leu o texto, irmãos, e ele ficava: me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus, não sei o que falar, Senhor. E chorava no púlpito e deu um branco. Parece que as palavras que ele tinha escrito apagou tudo da mente, ele não conseguia. E ele desceu envergonhado. E foi falar: ô pastor, o que eu faço? Filho, entra no coral. Quem sabe o seu dom não é cantar. Ele entrou no coral e começou a ensaiar. O maestro: não, irmão, o tom está errado. O tom é esse. E ele cantava subtonado. Passou 2 semanas, o maestro falou: irmão, vem cá, senta aqui. Posso ser sincero com o irmão? Lógico, maestro. O irmão está atrapalhando o coral. O irmão é desafinado. Porque o coral tem que cantar as vozes certinhas. Talvez esse não é o chamado do irmão. Ele ficou triste, chorou, ele sentou e ele desistiu. Mas ele foi buscar Deus. Ele falou: Senhor, eu no mundão, eu ia para os campos de futebol, eu gritava o nome do meu time, eu soltava fogo, fazia aquela alegria, e aqui não tenho nada para fazer, eu não sei fazer nada. E aí, irmãos, ele começou a orar, chorar diante do Senhor. Ele foi cheio do Espírito Santo, sentiu uma alegria que ele nunca tinha sentido antes. Ele foi para a igreja com aquela alegria, e aí estava lá a igreja, o culto abençoado, e aí o coral começou a cantar. Aí uma mulher endemoniada começou a derrubar os bancos. O pastor foi com os obreiros e começou a orar, e começou a expulsar, e aquela mulher fazendo bagunça, e o pastor não conseguia expulsar, e o coral parou de cantar, a metade do coro se escondeu com medo. E lá vem o irmãozinho com a Bíblia na mão, o que não sabia cantar e que não sabia pregar. Disse aqui: olha aqui, diabo, eu não sei cantar, também não sei pregar, mas eu sei que meu Deus é poderoso, sai dele em nome de Jesus. E o demônio saiu. E ele entendeu que ele tinha o chamado para a libertação. Então você precisa buscar os melhores dons, entender que você é importante para o reino, que Deus te escolheu, e Deus quer usar você para alguma coisa, para alguma obra que você ainda não entendeu, mas Deus tem coisas. Então, o perigo do complexo de inferioridade: Deus lhe colocou no corpo como Ele quis, exerça a sua função. Segundo lugar, o perigo do complexo da superioridade. Versículo 21 ao 24: o olho não pode ordenar à mão: não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar ao pé: não preciso de vós. Ou seja, eu sou melhor que você. E você vai ter que comer muito feijão para chegar na minha espiritualidade. E para entender a Bíblia como eu entendo, você vai demorar muito e nem sei se você vai chegar. Isso é complexo de superioridade, de se sentir maior que os outros. Não, eu canto no ministério de louvor, eu sou o músico da igreja. Você só limpa a igreja aí de vez em quando. Não existe isso, irmãos. Todos são importantes. Todos são importantes. Eu conheci um pastor Antônio Carlos, da Assembleia de Deus de Santos. Um homem muito usado por Deus na palavra, no ministério de cura.
E ele era um drogado quando jovem. Ele era uma pessoa destruída. E ele falou que ele entrou numa igreja e tinha um diácono na porta. E quando ele entrou, o diácono abraçou ele, estava sujo, fedendo cachaça. O diácono abraçou ele e falou: olha para mim. Ele olhou para o diácono assim e falou assim: ó, eu te amo e Jesus também te ama. E aquele homem sentou e ele falou que o ministério foi cantar e ele ouvia na mente dele: eu te amo e Jesus também te ama. As irmãs foram cantar e na mente dele ele só ouvia: eu te amo e Jesus também te ama. O pastor foi pregar e ele ouvia: eu te amo e Jesus também te ama. O pastor falou assim: alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? E ele falou assim: o Jesus que me ama. Ele já levantou a mão e foi para frente. Ele entregou a vida para Cristo. E Deus transformou a vida daquele homem com apenas o eu te amo e Jesus também te ama. Às vezes você acha que por muito falar você pode alcançar alguém, e às vezes não. Eu não estou aqui fazendo apologia à burrice espiritual, não. Estude a Bíblia, come a Bíblia, remunine a Bíblia, porque a Bíblia vai trazer para você aquilo que você precisa para crescer em graça e em conhecimento. Mas enquanto você não entendeu a Bíblia, ame as pessoas, ore pelas pessoas, leia a Bíblia, mesmo se você não entender, porque você está se alimentando dela. Ah, mas eu não sei o que é isso. Mas pode ler, porque mesmo sem entender, você está se enchendo da palavra, e vai chegar uma hora que você vai começar a entender, e aí você vai crescer na palavra, você vai amadurecer na palavra. Mas enquanto você não entende, fale de Jesus. Mas como é que eu vou falar se eu não entendo na Bíblia? Fale do que Ele tem feito na sua vida. Ame as pessoas, ligue as pessoas a Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Em terceiro lugar, a necessidade da mútua cooperação. O verso 25: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Então, o corpo não pode ter divisão. O corpo de Cristo não pode ser dividido. O corpo de Cristo tem os seus membros e todos de igual modo se dedicam uns pelos outros. Então nós nos dedicamos uns pelos outros. Então há necessidade da cooperação, de eu cooperar com o Diego, de Diego cooperar com o irmão Ademir, de um cooperar com os outros, se preocupar com os outros, para que o corpo cresça e para que haja unidade na igreja. Em quarto lugar, a necessidade da empatia na alegria e na tristeza. Verso 26: desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros regozijam-se com ele. Empatia é sentir a dor e a alegria do meu irmão. Ele está sofrendo, eu vou sofrer junto com ele. E quando ele vencer esta dor, esta luta, e se alegrar, eu vou me alegrar com ele. Eu tenho que chorar com os que choram, eu tenho que me alegrar com os que se alegram. E quando a igreja cresce debaixo deste princípio, a igreja se fortalece, a igreja amadurece, porque esse era o propósito de Paulo, a maturidade da igreja. Paulo estava ensinando sobre o corpo de Cristo, visando a maturidade, porque havia meninice por causa da questão espiritual. Mas agora Paulo vai ensinando a respeito do corpo de Cristo e trazendo sobre os dons espirituais, para que a igreja entendesse qual que era o propósito dos dons espirituais, que vidas fossem alcançadas, que pessoas fossem salvas e que a igreja fosse madura espiritualmente. Esse era o propósito, este é o propósito. Em quinto e último lugar, precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar.
sem tremer, sem chorar. Sabe quanto tempo que eu canto esse hino? Desde os 9 anos de idade. É bem novinho, né? Mas é a verdade. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim da nossa vida. Não pense que você pode viver sem a ajuda do teu irmão. Não seja orgulhoso. Peça ajuda. Compartilhe a sua dor. A Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros. E nós temos que confessar as nossas culpas uns aos outros, para sermos curados. Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Está em Tiago 5. Confesse uns aos outros. Mas irmãos, preste atenção para quem você está confessando. Para quem é mais fraco que você. Para quem não entendeu a unidade da igreja, não. Para quem está crescendo, para quem tem propósito, para quem pode te ajudar, para quem pode estender as mãos para você. Se une neste propósito. Nós precisamos uns dos outros. Eu encerro lendo esses 2 versículos, 27 e 28. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, terceiro mestre, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Então, ele fala dos dons espirituais. Olha só, e Paulo de propósito, ele coloca os dons de língua, o último nessa classe, não inferiorizando, mas mostrando para aquela igreja que eles não poderiam achar que o dom de línguas era maior que os outros dons. Todos são importantes. Busque os dons. Firme tua vida com Deus. Se relacione com o corpo de Cristo. Porque nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos de Jesus. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Fazemos parte do corpo. Mas Cristo é quem mobiliza todo o corpo. Ele é o cabeça. E como cabeça da igreja, e se nós estamos ligados neste corpo, nós temos saúde, somos saudáveis, porque Cristo é o cabeça da igreja. Ele conduz este corpo a viver em unidade e a viver debaixo da graça e da palavra de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Faça com alegria. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Quero pedir para que me desligue aqui a live. Você que está em casa, Deus abençoe sua vida. Estaremos orando por você e por sua família. Amém? Coloque seus pedidos aí, deixe aí nos comentários.